pessoal, Massi de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quinta-feira, vamos começar pela Copa da Turquia, onde temos a equipe do Jeklim Berlingli enfrentando a equipe do Trabzonspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Jeklim Berlingli, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Jeklim Berlingli da segunda divisão do Campeonato Turco é a oitava colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Trabzonspor, pela primeira divisão do Campeonato Turco, é a quarta colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, a equipe do Jeklim Berlingli não venceu nenhuma. Houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gol. Partida acima de 2,5. Pelo campeonato marroquino, temos a equipe do Raja Casablanca enfrentando a equipe do Rio Sofia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Raja Casablanca, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Raja Casablanca é a segunda colocada do campeonato marroquino com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Rio Sofia, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Sofia é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Raja, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Rio Sofia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Raja Casablanca para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Hatayspor enfrentando a equipe do Besiktas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hatayspor, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Hatayspor é a 7ª colocada do Campeonato Turco com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Besiktas, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Besiktas é a 3ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da Turquia, vamos de uma dupla chance. Besiktas para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa de Portugal, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Gil Vicente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada do Campeonato Português com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Gil Vicente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Gil Vicente é a 10ª colocada do Campeonato Português com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Vitória Guimarães e 2 vitórias para a equipe do Gil Vicente. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Vitória Guimarães para vencer. Copa da Bélgica, temos a equipe do Oostende enfrentando a equipe do Royal Antwerp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Oostende, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. A equipe do Oostende é a 12ª colocada do Campeonato de Divisão da segunda divisão, com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Royal Antwerp, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Royal Antwerp é a 4ª colocada do Campeonato Português, com 41 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Oostende e 4 vitórias para a equipe do Royal Antwerp. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Royal Antwerp para vencer. Copa da França, temos a equipe do Rouen enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rouen, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Rouen é a 4ª colocada do Campeonato Francês da terceira divisão, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Mônaco é a 5ª colocada do Campeonato Francês, com 35 pontos ganhos. Copa de Portugal, temos a equipe do Vizela enfrentando a equipe do Benfica. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Vizela, pelo Campeonato Português, é a 18ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a 1ª colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe
do Benfica. Melhor opção para esse confronto. Para essa Copa de Portugal, vamos de fora. Benfica para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Antalyaspor vs Besiktas, uma dupla chance. Besiktas para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Rouen vs Mônaco fora. Mônaco para vencer. Vitória Guimarães vs Gil Vicente. Casa. Vitória Guimarães para vencer. Vizela vs Benfica fora. Benfica para vencer.